Hoje, quinta-feira, tem o quadro Fala Defensor, e no quadro Fala Defensor de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, o tema violência doméstica. Como pedir e utilizar medidas protetivas para a mulher vítima. Quem vai conversar com a gente é a defensora, que nós vamos trazer aqui agora no Fala Defensor, que está no ar. Muito bem, no nosso quadro Fala Defensor de hoje, nós vamos receber aqui com muito carinho a defensora pública, doutora Daniela Times, que vai estar conosco aqui para falar sobre essas questões muito importantes. Nós estamos com um sinal legal. Doutora Daniela, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Fenômeno Fique Alerta. Muito obrigado pela disponibilidade e essas informações importantes sobre a questão das medidas protetivas, né? Para que as mulheres entendam que tem todo esse aparato de proteção para que elas possam colocar a boca no trombone, se protegendo dessa violência descabida e covarde de seus que dizem companheiros. Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Wilson. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é boa nosso. Tarde a todos que estão nos ouvindo. Muito bem. Bom, as medidas protetivas são realmente um grande instrumento trazido pela Lei Maria da Penha. Fico muito feliz de esse ser o tema da nossa fala hoje. Muito bem, então vamos lá, vamos começar com muitas perguntas chegaram aqui, doutor Daniela, e é o seguinte, ó, as perguntas que chegaram, uma das as mais comuns são o seguinte: o que são essas medidas protetivas que as mulheres querem entender? Como é que ela funciona e o que são essas medidas protetivas? Certo. As medidas protetivas, elas são um instrumento extremamente importante trazidos pela Lei Maria da Penha, certo? As mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar, elas podem fazer esse requerimento de medidas de proteção, certo? Podem fazer esse requerimento direto nas delegacias da mulher, podem fazer esse requerimento por intermédio da Defensoria Pública, e são medidas protetivas que visam exatamente a proteção dessa mulher. Ou seja, o juiz determina que esse agressor fica afastado dela, proibido de falar com ela, proibido de ir até o trabalho, até a residência dela. Muitas vezes ele é afastado do lar, às vezes ele é afastado do lar e ela reconduzida ao lar. Então, são essas, assim, as medidas protetivas que podem ser pedidas. Podemos pedir também alimentos provisórios, e na grande maioria das vezes esse agressor ele é o provedor do lar. Então, a justiça afasta esse agressor e determina que, além disso, ele pague também alimentos provisórios a essa mulher ou aos dependentes dele, né? Então, são medidas que visam a proteção integral dessa mulher. Muito bem, agora toda mulher pode pedir, inclusive, pode solicitar essa medida protetiva, por exemplo, né? Pode ser, por exemplo, contra um ex-companheiro, enfim, como é que funciona isso? Toda e qualquer mulher pode se sentir ameaçada e pedir essa medida protetiva, doutora? Olha só, as medidas protetivas, elas são um instrumento da Lei Maria da Penha. Então, para que a mulher peça medidas protetivas, ela tem que estar dentro dos requisitos da Lei Maria da Penha. E quais são eles? Né? É violência doméstica e familiar, que pode se beneficiar de medidas protetivas de urgência, aquelas violências que acontecem no âmbito da família, no âmbito de relações íntimas de afeto, né? Em relações consanguíneas, né? Então, tem que estar dentro desse contexto. Havendo este contexto e acontecendo situações de violência, sejam elas físicas, psicológicas, morais, sexuais, patrimoniais, é possível sim o pedido de medidas protetivas de urgência. Perfeito. Agora, doutora Daniela, por exemplo, como é que funciona essa questão protetiva? A senhora já explicou com muita propriedade. Existe alguma proteção, por exemplo, além da ordem judicial, como, por exemplo, escolta, alarmes? Existe alguma outra indicação também de medidas protetivas para essas mulheres? Sim, sim. A depender da situação, é possível que, além das medidas protetivas, o juiz determine o monitoramento eletrônico deste agressor, certo? E aí, uma vez instalado o monitoramento eletrônico nele, a vítima é disponibilizada o botão do pânico. É possível também acionarmos a Patrulha Maria da Penha. O juiz, ele defere as medidas protetivas para aquela mulher e coloca essa mulher sob a proteção da Patrulha Maria da Penha, que ao lado das medidas protetivas também é um grande instrumento de proteção para essas mulheres. Perfeito. Agora, doutora Daniela, quanto tempo dura, por exemplo, uma medida protetiva e o que fazer quando ela acaba, em que, inclusive, a mulher tem um tempo, nós vamos saber que tempo é esse, quanto é que dura, e se quando terminar isso, ela pode requerer uma nova prorrogação porque ela continua se sentindo ameaçada?
Bom, em tese, Wilson, as medidas protetivas não têm prazo, certo? Mas o judiciário tem deferido limites para que essas medidas protetivas funcionem ao longo do tempo. Então, aqui na capital, o juiz determina mais ou menos 6 meses, certo? Durante o prazo da medida, havendo motivos, ela pode pedir a prorrogação, certo? Lembrando que estamos em situação de pandemia e durante todo o período da situação da pandemia é possível sim que haja essa prorrogação automática das medidas protetivas, tá? Mas é sempre importante que a mulher tenha este movimento, né, de procurar seus advogados ou de procurar a Defensoria Pública. Todos os nossos contatos estão no nosso site, tá? E é importante que ela faça esse movimento de nos dizer, olha, doutora, eu preciso que amplie o prazo, eu preciso de mais um tempo, eu ainda não me sinto segura. Ou é importante que ela diga se acontecerem descumprimentos, certo? Então, é importante que, durante o prazo das medidas, a vítima sempre mantenha contato com seus advogados ou com a Defensoria Pública, né, explicando e dizendo se ela quer prorrogar, se ela vai precisar que essas medidas se prolonguem ao longo do tempo, informar se ele está cumprindo ou não as medidas protetivas. Então, é muito, muito importante que haja esse movimento dela, né, e esse contato. Perfeito, ótimo. Agora, veja bem, estão chegando várias perguntas aqui, você vê que é um assunto muito interessante, delicado, e quanto mais informação para essas mulheres, melhor ainda, né, doutora? A pergunta é a seguinte, a gente não vai colocar o nome da pessoa, claro. Eu e meu ex temos filhos. Ele era violento comigo e com eles. Meus filhos também serão protegidos, doutora? Sim, na Lei Maria da Penha, a gente tem a possibilidade do juiz, dentro do contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, estender também medidas de proteção a essas crianças e adolescentes. Então, é possível que o juiz restrinja o acesso desse pai agressor aos filhos, né, ou suspenda totalmente o acesso desse pai agressor a esses filhos, até que toda a discussão a respeito do poder familiar, ou seja, do exercício da paternidade, aconteça na vara própria, que é a vara de família. Mas de forma imediata, a gente consegue sim, que a gente consegue requerer ao juiz, né, que ele também proteja as crianças e restrinja ou suspenda o convívio do agressor com esses menores. Ótimo, perfeito. Agora é o seguinte, o que acontece, por exemplo, se esse agressor, ele descumprir essa medida protetiva, doutora Daniela? Bom, descumprir medidas protetivas hoje é crime, tá? Então, a gente precisa, né? Se existe uma situação de descumprimento, ali no momento, ela pode ligar para o 190, se ela estiver com o botão do pânico, ela pode acionar o botão do pânico, se ela estiver sob a proteção da Patrulha Maria da Penha, ela pode acionar a Patrulha Maria da Penha, né? E, havendo o descumprimento e a polícia chegando, pode ser sim lavrado flagrante do descumprimento da medida protetiva, tá? Caso não seja possível a lavratura do flagrante, é importante que ela registre a ocorrência e que ela leve esse descumprimento ao conhecimento das autoridades, seja do Ministério Público, seja da Defensoria Pública, seja dos advogados que a acompanham. É muito, muito importante, Wilson, que elas entendam que cada vez que ele descumpre, a gente tem um fato novo. E todos esses fatos precisam ser levados ao conhecimento do judiciário. Perfeito. Doutora Daniela Times, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Receba aqui nossos telefones, nossas redes sociais, muitas mulheres agradecendo, porque são informações muito precisas e importantes como proteção e como direitos, inclusive, dessas mulheres que são agredidas pelos seus, deveriam ser os seus companheiros, mas são os seus covardes que acabam tirando o sossego, né, dela e, enfim, muito mais. Muito obrigado pela essa participação aqui no quadro Fala Defensor e, como eu digo, o espaço estará sempre à sua disposição. Boa tarde. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Um abraço grande. Doutora Daniela Times trazendo informações importantíssimas, né, sobre isso. Por isso está aqui, defensoria.al.gov.br para vocês acessarem, ou Disque Defensoria no 129. Disque Defensoria 129. Não se cale, denuncie.